Presidente da Comissão Episcopal de Setúbal, Dom Manuel da Silva Martins. Membros da mesa de honra, minhas senhoras e meus senhores, eu acho que me deviam deixar descansar um pouco, reencontrar-me um pouco, depois daquele retrato que fizeram relativamente ao Bispo de Setúbal, no qual eu não me reconheci. Estava mesmo a pensar, e utilizando a imagem de um orador numa sessão a que assisti, estava mesmo assim a pensar que seria muito gosto meu, seria uma alegria muito grande convidar aquele senhor que aqui foi desenhado para jantar um dia comigo. De qualquer forma, estou muito grato, Sr. Doutor, por essa sua amizade, que tudo o que disse não foi mais do que realmente uma prova de amizade. Eu sou muito perigoso quando me dão a palavra e vou ver realmente se sou capaz de dizer em breves momentos tudo aquilo, de exprimir em breves momentos tudo aquilo que vai no mundo interior do meu ser, tudo aquilo que vai dentro de mim. Eu, quando tive assim esta felicidade de presenciar as festas do Divino, as festas do Espírito Santo, na sexta-feira, no sábado, ontem e agora mesmo, eu lembrei-me do que nos primeiros dias dos versos e da música, que nos primeiros dias em que cheguei a Setúbal, ouvi cantar, dizer e cantar ao povo dessa terra que me foi dada, dessa terra a quem eu fui dado, dessa terra que eu considero minha. E esses cânticos, essas palavras, referiam-se ao Rio Sado, que morre ali junto do mar, num belo estuário. E o povo canta assim: onde é que há um rio azul igual ao meu? E eu apetecia-me dizer, onde é que há umas festas, como aqui foi dito já, onde é que há umas festas em todo o mundo iguais a estas? Com esta idade que tenho, com todo o mundo, digamos assim, que tenho percorrido, com todas as experiências que me tem sido dado viver, eu devo confessar, e Deus é testemunha de que falo a verdade, de que nunca assisti a umas festas como estas. Onde é que há um rio azul igual ao meu? Onde é que há umas festas iguais a estas? E se me permitis, eu gostaria de dizer 3 palavras muito breves. A primeira palavra era uma palavra de parabéns. E era uma palavra de parabéns que eu acho justíssima e que com certeza ia faltar. Eu acho que faltando, como tenho a certeza que ia faltar, era uma injustiça muito grande. Essa palavra, justa, de parabéns, é dada pelo cidadão Manuel da Silva Martins, esse tal que já no dia longínquo de 20 de janeiro de 1927 nasceu nessa linda e histórica freguesia de Lessa de Valim, que também tem um culto muito especial ao Divino Espírito Santo, talvez por ter sido a sede da ordem hospitalária, da ordem do hospital, da ordem hospitalária. Era uma palavra de parabéns que esse cidadão
anónimo, desconhecido, devia dar ao Bispo de Setúbal. Realmente, ao Bispo de Setúbal foi dada uma alegria, uma felicidade tão grande, uma honra tão grande, que ele merece uma palavra de parabéns. E esse cidadão, Manuel da Silva Martins, aqui publicamente, com todo o entusiasmo de que é capaz, dá realmente uma palavra de parabéns ao Bispo de Setúbal por ter tido a oportunidade, por ter encontrado a oportunidade de ser convidado para esta festa, de ter tido a oportunidade de ter testemunhado, de ter vivido, de ter comungado a alegria e a beleza desta festa, de ter tido a felicidade de ter encontrado tanta gente, de se ter mesclado com tanta gente e até de ter contactado, ter tido a possibilidade de se encontrar com tantos padres portugueses, luso-americanos, que aqui trabalham de uma maneira tão exemplar, de ter tido até a oportunidade de prestar homenagem aos primeiros cabouqueiros que já no século passado aqui vieram, aqui trabalharam, aqui acompanharam o povo que deixou a sua terra e que para aqui veio trabalhar. Esses padres que tive a oportunidade de homenagear no cemitério de São João Batista, e a oportunidade também feliz de ter encontrado como meu companheiro, como meu anfitrião e como meu companheiro, o Padre Jeque de Oliveira. Portanto, esta palavra de parabéns do cidadão ao Bispo de Setúbal por tudo isto. Depois, queria deixar uma palavra de homenagem, em primeiro lugar, a estas comissões do passado, a esta comissão do presente, comissão diretiva, orientadora, etc. Toda esta gente que foi capaz de pôr de pé uma festa com esta dimensão, com todo o trabalho, com todo o sacrifício, com todo o sofrimento que com certeza uma organização destas implica. Eu costumo dizer, quando contacto assim com realizações deste tipo, eu costumo dizer que estas coisas, que a história de um acontecimento como este é mais para cantar do que para contar. A minha homenagem a todos estes valentes que foram capazes de pôr de pé uma festa como esta. A minha homenagem a todo este povo açoriano, pela sua intensa devoção ao Espírito Santo. É com certeza essa devoção ao Espírito Santo que é causadora de toda esta união, de todo este espírito de família, de todo este espírito de solidariedade, de toda esta fé. Acho que são valores realmente que não se podem perder. Por conseguinte, a minha homenagem também a toda, não só aos organizadores, mas a minha homenagem a toda esta maravilhosa gente dos Açores que, de tal forma, honra o nome de Portugal nesta longínqua América, que também os soube acolher e que também os acompanha. Na pessoa do Sr. Mayor de Fall River, eu queria realmente deixar esta palavra de gratidão. Mas também não queria deixar de sublinhar que toda esta região seria muito diferente e para pior se não tivesse toda esta gente de Portugal, toda esta gente dos Açores a dar aqui o seu contributo para o progresso desta terra. Ainda ontem eu perguntava ao Sr. Bispo de Fall River: Sr. Bispo de Fall River, já perguntou a si mesmo o que é que seria da sua diocese sem o povo de Portugal, sem o povo dos Açores,
aqui na sua diocese a dar este testemunho de fé, este testemunho de festa, este testemunho de solidariedade, este testemunho de trabalho, este testemunho de família, este testemunho de alegria. Eu acho realmente que toda esta região ficaria imensamente empobrecida sem a presença, sem o testemunho desta nossa querida gente de Portugal, sem o testemunho desta nossa querida gente de Inglaterra. E depois, perdoem-me, que há um pormenor que eu não queria deixar de sublinhar. Não sei se terei a sorte de exprimir com palavras convenientes e acertadas o meu pensamento. Estas festas são da responsabilidade das bases. É o povo, foi sempre o povo que organizou estas festas, que continua a organizar estas festas, que se responsabiliza pela organização destas festas. Eu acho que isto que representa um valor que tem que ser enaltecido e que não se pode perder. Ainda ontem, em conversa e a propósito disto que eu pude observar e que acho que é imensamente rico, ainda ontem eu pude lembrar o pensamento de um poeta francês que, a respeito da importância que o povo anónimo tem na construção da história, dizia que são as letras maiúsculas que escrevem os nomes dos livros e os capítulos dos livros, mas são as letras minúsculas que fazem os livros. São as letras maiúsculas que nos dão os nomes dos livros, mas a gente abre o livro e vê que são as letras minúsculas que escrevem nos livros. Realmente é o povo anónimo que constrói, que tem a sua grande participação e a sua insubstituível participação na construção da história. É o Gibran, que creio que é no livro, nesse belo livro, O Louco, que escreve um poema também com o mesmo sentido e admirável. Foi o imperador Antíoco que mandou construir uma ponte e na base da ponte ficou marcado o nome da ponte, o nome e o rei, o imperador que a mandou fazer. Esta ponte foi mandada edificar pelo imperador Antíoco. E havia lá um tolo na terra, um homem que era considerado tolo, e foi corrigir aquela inscrição. E riscou o que lá estava e escreveu: esta ponte foi edificada pelo povo. Isto só para sublinhar que realmente uma das responsabilidades mais importantes de todos aqueles que têm uma função educadora na sociedade e por conseguinte também, e de harmonia com os documentos recentes da Igreja, uma das funções mais importantes dos educadores na Igreja e por conseguinte dos bispos e dos padres é despertar nas pessoas o sentido da sua dignidade e o sentido da sua responsabilidade na construção do mundo, na construção da história e na construção do mundo. Estas festas ao Divino Espírito Santo são assim uma manifestação desta consciência de que o povo tem realmente do seu lugar na construção do mundo e na construção da história. Ato de fé, ligação à Igreja, pois com certeza, em comunhão com a Igreja, nunca, com certeza, ninguém seria capaz de pensar o contrário, mas estas festas são festas populares e na mão do povo devem continuar para serem genuínas, para serem verdadeiras e para serem genuínas, porque foi assim que começaram e, por conseguinte, é assim que devem continuar se querem ser fiéis à sua história, se querem ser fiéis ao seu passado, se querem ser fiéis ao seu espírito. Meus queridos amigos, minhas senhoras, meus senhores, perdoem-me que eu tenha demorado, aliás, já gozo um bocadinho dessa fama, quando vou ao Porto,
na igreja onde vou celebrar, ao Porto, que é a minha terra, onde vou celebrar, quando vou celebrar a missa, lá uma igreja já de costume, já tenho assim um bocadinho dessa fama, para não falar já lá na minha diocese. Mas, aqui há tempos, lá estava eu a paramentar-me para a celebração da missa e uma senhora veio lá cumprimentar o Sr. Padre, e cumprimentou-me também a mim, e pediu ao Sr. Padre para fazer um telefonema. O Padre, evidentemente, que não fez dificuldade, que com muito gosto, que utilizasse o telefone, ela lá o fez, e no fim da missa voltou à sacristia, dirigiu-se-me e disse-me: olha, sabe porque é que eu telefonei há bocado para casa? Foi por sua causa. Quando vi que era o senhor que ia celebrar a missa, quis avisar lá para casa que desligassem o forno para que o coelho se não queimasse. Não é agora, com esta idade, que me vou corrigir. Queria que o Divino Espírito Santo abençoasse todo este povo dos Açores, abençoasse toda esta gente que dá o seu corpo, que dá o seu tempo, que dá o seu entusiasmo, que dá a sua alegria para que este povo se reencontre a partir destas solenidades, destas festas, com estas solenidades e com estas festas. Que Deus, que o Espírito Santo abençoe este povo e faça com que todo ele, em todos os estratos, pais, filhos, netos, etc., em todo este povo dos Açores, seja realmente em toda a parte e aqui, seja sempre muito feliz. Muito obrigado e desculpa.